No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. O livro de Gênesis relata casos de intervenção dos anjos na vida de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o êxodo no deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei e nos escritos de Moisés 32 vezes. Eu sou Elemar Diogo Nienó, e você está aqui no canal O Poder da Atração, e hoje vamos falar sobre os anjos mais misteriosos da Bíblia. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como os exércitos dos céus. Os anjos são seres reais. Eles não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angelical também está escondido. Podemos não conseguir tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Não podemos controlá-los, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos e poderosos da Bíblia, os Ofanim. Mas o que são os Ofanim? O termo Ofanim no hebraico antigo se refere a rodas. O singular é Ofan. Claro, rodas são citadas várias vezes no Antigo Testamento, e os Ofanim podem se referir a rodas normais em um carrinho ou carroça, mas de particular interesse são as rodas no trono de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Quem foi esse profeta que teve essa visão? Profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa El, Deus é forte, ou Deus fortalece, ou pode El, Deus fortalecer. Esse profeta viveu durante um dos períodos mais difíceis da história de Judá, ou seja, o exílio babilônico, e isso pode indicar a razão para seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém e provavelmente profetizou na Babilônia para os exilados nos assentamentos de Tel Abib no rio Quebar. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditavam e prestavam atenção às suas palavras, havia vida, mas para os outros, julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo durante tempos de julgamento severo. Mesmo que fossem punidos, eles não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz pregava para os exilados na Babilônia, para que fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os Ofanim. Ezequiel estava no exílio quando Deus apareceu a ele. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É difícil definir os Ofanim representados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é um dos trechos mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro diz, onde estava quando teve a visão. Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 4. Aconteceu no 13º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava à beira do rio Quebar entre os exilados, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E a mão do Senhor estava sobre ele. Olhei e vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo intermitente e um fulgor ao redor dela. E no meio dela, algo como metal brilhante no meio do fogo. Ele tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou comparações para descrever, comparando com outras coisas para dar uma ideia do que era. Leia a frase, algo como metal brilhante no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem sombria e ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem, há 4 seres iluminados que brilham intensamente. Embora os seres tenham a aparência de humanos, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 faces diferentes, uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. O profeta não registra essas criaturas por nome em Ezequiel 1, onde o relato de sua visão começa. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel 1, capítulo 5, versículo 7. E no meio deles, havia figuras semelhantes a 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham forma humana.
Cada um deles tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como os cascos de um bezerro e brilhavam como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrevê-lo com termos familiares. Antes de testemunhar os Ofanim, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificou como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angelical a aparecerem na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar esses gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez assombro, medo e admiração venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés foi instruído a fazer querubins de ouro puro para a tampa da Arca da Aliança, o lugar onde Deus se encontraria com eles. Os querubins de Ezequiel tinham uma função específica a cumprir. Querubins se moviam rapidamente, mas só se moviam quando recebiam uma ordem de Deus para fazê-lo. Os Ofanim são mencionados apenas nas visões de Ezequiel, e sua descrição é altamente simbólica. O próprio termo Ofanim sugere movimento, indicando uma conexão com rodas. Ezequiel, capítulo 15, versículo 21. Quando olhei os seres viventes, vi uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma roda para cada uma das 4 faces. Quanto à aparência das rodas e à sua construção, eram parecidas com o brilho do berilo, e as 4 tinham a mesma aparência. A sua estrutura era tal que parecia que uma roda estava dentro da outra. Quando andavam, iam para os seus 4 lados, não se viravam enquanto iam, mas para o lugar para onde a primeira face estava virada, seguiam. Não se viravam enquanto iam. E toda a carne que está sobre a terra, as 4 faces dessas rodas estavam com os seres viventes. A aparência das rodas e a sua construção eram como o brilho do berilo. E todas as 4 tinham a mesma aparência. E as suas rodas estavam cheias de olhos ao redor. E quando os seres viventes andavam, as rodas andavam junto deles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas se levantavam. Não é difícil imaginar que esta visão de rodas com olhos ao redor seja difícil de explicar e ainda mais difícil de entender. Quando Ezequiel tentou colocar em palavras o que estava vendo, ele usou termos como pareciam e algo como para tentar capturar a natureza inefável da visão. Os Ofanim eram seres celestiais associados ao trono de Deus, indicando sua soberania e controle sobre todas as coisas. O relato de Ezequiel continua a descrever as rodas em detalhes fascinantes. Ezequiel, capítulo 22, versículo 25. Sobre as cabeças dos seres viventes havia uma expansão como o brilho terrível de cristal estendido sobre suas cabeças acima. E sob a expansão que estava sobre as suas cabeças, estavam curvadas, cada uma em direção à outra. Cada uma tinha 2, que cobriam de um lado e de outro os seus corpos. E ouvi o som de suas asas quando andavam, como o som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, um tumulto como o som de um exército. Quando se detinham, abaixavam as asas. Era possível perceber o som de suas asas enquanto se moviam. O som lembrava o rugido de muitas águas ou o barulho de um exército em movimento. Essa descrição enfatiza a majestade e o poder associados a essas criaturas celestiais. Os Ofanim, com suas rodas cobertas de olhos, simbolizavam a vigilância constante de Deus sobre todas as coisas. Ezequiel, capítulo 26, versículo 28. Acima da expansão que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a uma safira. Parecia um trono, e sobre o que parecia um trono, havia como que a figura de um homem no alto sobre ele. E viu o brilho como de âmbar, como o fogo, que o cercava de todos os lados, e a aparência do arco, que aparece na nuvem no dia de chuva, era semelhante ao do brilho que a cercava. Assim, era a aparência do resplendor ao redor. Era a semelhança da glória do Senhor. E quando vi, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. A visão de Ezequiel culmina com a revelação da glória de Deus acima dos Ofanim. Ele vê algo semelhante a um trono, com a figura de um homem no alto, cercado por um brilho semelhante ao âmbar e fogo. A descrição enfatiza a majestade e a glória do próprio Deus. A reação de Ezequiel é de reverência total. Ele cai prostrado diante da visão, impactado pela presença e pela glória divina. Ezequiel experimentou uma manifestação do poder e da soberania de Deus.
e sua resposta foi a adoração humilde e a submissão diante do Criador. A visão dos Ophanim é única na Bíblia e oferece uma janela fascinante para o mundo celestial. Essas criaturas, associadas ao trono de Deus, destacam a soberania divina e a constante vigilância de Deus sobre sua criação. Embora sua aparência e natureza sejam misteriosas, a mensagem fundamental é clara. Deus está no controle e sua glória é incomparável. Assim, os Ophanim permanecem como seres enigmáticos, cuja visão inspirou reverência e adoração no profeta Ezequiel.